E hoje nós vamos falar sobre essas perdas, né? Nós vamos falar sobre todas as perdas, psicologicamente, no olhar da psicologia, perdas e luto. Hoje, a pandemia, né? As consequências psicológicas da pandemia, que aflorou um sentimento de perda para muitos, né? Perdemos a liberdade, né? O que antes era comum, como ir à praia, caminhar num parque, nos foi retirado. As atividades corriqueiras, ir ao supermercado, à farmácia, por exemplo, exigem que fiquemos em total estado de alerta, de máscara. Perdemos até mesmo a tranquilidade de respirar, o que você nem reparava o que mantinha você vivo era a respiração. Muita gente já tinha se esquecido disso. A saudade daquele abraço do filho, né, doutor? A falta do carinho de ir ao supermercado, a falta do carinho dos pais, o colo dos avós ficou na lembrança. Os netos estão crescendo distante desse carinho tão aconchegante dos avós. O distanciamento social virou sinônimo de perda. Os dias passam e temos a sensação de que pouco foi vivido e muito foi perdido. Os prazeres da vida estão nos momentos simples agora, não apenas nas perdas de ocasiões ou liberdade que marcam a quarentena. Perdemos trabalho, perdemos saúde e perdemos vidas. Doutor, David Kessler, o autor norte-americano, especializado em morte e luto, ele diz que o luto não é um processo que termina. Diante disso, podemos perguntar para o senhor, então a dor será para sempre? Não, Odilon. Nada é para sempre. Tudo passa. Tudo passa. Tudo é transitório. A dor, ela vai diminuindo de intensidade, vai mudando de qualidade. Aquela dor sofrida, esmagadora, vai se transformando numa saudade. E você pode conviver muito bem com a memória daqueles que se foram, sabe? Lembrando dos bons momentos, tudo. A dor passa. Na idade que nós dois estamos, avalio até pelo cabelo branco, né? A minha é fato. Eu avalio pela identidade mesmo. Quantas dores nós já passamos e superamos? Embora no momento da dor tenhamos a sensação que vamos explodir. Mas quando você previamente assimilou o conceito de que toda dor passa, você sofre menos. Dizia o filósofo Sêneca que quem sabe sofrer sofre menos. Então toda dor passa. Queira ou não queira, toda dor passa. Às vezes a pessoa que usa o pensamento, nunca mais serei feliz, ou serei para sempre uma pessoa triste. Esqueçamos o advérbio tempo para expressar as suas dores. Eu acredito que hoje, como disse no próprio vídeo, o vírus, ele despertou no ser humano muitas coisas que passavam despercebido entre a humanidade. Eu queria que o senhor fizesse aí um preâmbulo do que essa pandemia está causando nesses momentos de perdas e luto. Bom, primeiro chamou a atenção para a nossa fragilidade. Um vírus microscópio derruba qualquer um, não importa se é o Trump, se é o ministro da Inglaterra, lá, o Boris Johnson, qualquer um, prefeito, governador, todo mundo está vulnerável ao vírus. Isso diminui também a nossa arrogância, nos coloca na devida perspectiva da nossa fragilidade humana. Nós estamos distantes da morte apenas por uma batida de coração, Odilon. Não é porque fica se achando o rei da cocada preta. O coração não deu a próxima batida, fomos. Nós somos frágeis. Essa fragilidade, ela é útil, muito útil para você melhorar a qualidade de vida. Alguns se deprimem porque a vida é frágil, a vida é insegura. Outros podem viver muito melhor baseado nesse mesmo conceito. Explicando, se você sabe que
tudo que você tem vai acabar, como eu falei anteriormente, tudo passa. Enquanto existe, você não pode desfrutar muito mais. Você tem o contato com a família. Você acha que aquilo vai durar para sempre. É uma ilusão. Não vai. Nada é para sempre. Mas enquanto durar, você não pode curtir aquilo de montão, o teu trabalho, a tua visão, a tua saúde, a tua disposição física, tudo isso é transitório, tudo isso é efêmero. Mas enquanto existe, você pode e deve aproveitar até a última gota, porque está disponível. Não tem coisa mais estúpida do que desperdiçar isso e depois ficar lamentando porque não aproveitou. Eu comparo a vida, de certa forma, como sorvete de casquinha. Ou você aproveita, saboreia aquele sorvete, ou desperdiça, faz uma lambança. Não dá para guardar um sorvete de casquinha. Mas enquanto o sorvete está à tua disposição, aproveita ele todo, até a última gota. Bom, eu quero também fazer um comparativo aqui, não sei se o senhor vai concordar comigo ou não, mas quando chega nosso primeiro amor, por exemplo, né? Quando a gente perde, né? Chega ao fim, o primeiro amor, aquela coisa louca, né? Que você acha que ali é a vida para a vida toda. E aí você chora, sofre quando perde, né? E achando que jamais vai viver um amor, né? O tempo passa, a dor vai embora e você consegue aí, né? Muito provavelmente falar desse antigo namoro com muita ternura. Esse seria um exemplo simples aí de como a vida está em constante transformação e nenhuma condição é definitiva, doutor. O amor, o amanhã pode ser melhor? Bom, o primeiro amor geralmente é o mais intenso. Os outros são mais sábios, né? Porque a gente já teve aquela experiência amarga, meio tanto enlouquecida. O Freud dizia que o homem está muito distante da razão quando está apaixonado, ele já está meio maluquinho. Mas você vai aprendendo que tudo passa, todo sentimento passa, toda dor passa. Para ajudar mais os nossos ouvintes, a vida é feita de ciclos. Você tem um ciclo aí nessa emissora, já teve outros ciclos em outras emissoras, ou em outras circunstâncias, ou em outros relacionamentos, no primeiro amor, no segundo amor. A vida é feita em ciclos. Quando você entende isso, você está receptivo a aceitar aquilo que chega e deixar fluir aquilo que se vai. Porque ao fechar um ciclo, você começa outro. E a própria vida é um grande ciclo. Ela vai acabar. Nós nascemos bebezinho, ficamos criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, velho, e fechou o ciclo. Tudo isso, quando você está em paz com o fluir da vida, você não sofre tanto. Como falar para uma pessoa... Desculpa, pode concluir, doutor, pode falar. É não se apegar a nada, sabendo que tudo passa, não faz sentido você se apegar a nada, nem a pessoas, nem às coisas. Mas aí você diz... É aí que eu pergunto para o senhor, né? Nesse momento de luto, por exemplo, como é que você... como deve ser aceito com essa naturalidade? Assim como a felicidade faz parte do processo de evolução do ser humano, a tristeza também se faz necessária, isso a gente sabe. Como é que a gente faz para se permitir externar a dor? O choro não é a limpeza da alma? A gente deve... É válido ficar triste e essa tristeza ela vai se diluindo aos poucos, não passa de 4 meses. Se o luto passar de 4 meses, já se transforma em algo patológico. Quando você aceita a realidade, você não está em paz. Sempre que você está sofrendo, qualquer um, não é você que eu estou falando contigo, sempre que você está sofrendo, não é porque você não aceita algum aspecto da realidade ou porque não compreende algum aspecto da realidade. Sofremos porque desconhecemos como funciona a realidade. Para uma pessoa morrer, qual é a condição básica? Agora, eu queria também comentar... Não é uma pergunta retórica, não. Para uma pessoa morrer, qual é a condição básica?
Morreu a condição básica. Quando a pessoa morreu. Para morrer, não. Qual é a condição para morrer? Para morrer basta estar vivo. E por que não aceitar esse aspecto? A morte faz parte da vida. Não existe vida sem morte, nem morte sem vida. É natural. É uma Tudo coisa que nasce a gente morre. tem certeza, né? A única certeza que a gente tem é que vai morrer. E não lidamos bem com ela. Existe a negação. Não é para gostar que a pessoa amada vai morrer. Mas é para entender que ela é perecível, ela vai morrer. Existe o aspecto da negação, né? O aspecto da negação que pesa muito também. Está passando por aquela situação, seja morte, desemprego, rompimento de relacionamento ou qualquer outra perda, o ato da despedida é importante para assimilar a conclusão de um capítulo ou de um ciclo, né? Como o senhor disse. Toda religião, e até as mais antigas, tinha um ritual de velório, que é para você se despedir daquela pessoa, ela não simplesmente sumiu. Aí você tem um velório para metabolizar a perda. Mas vai perder, inevitavelmente. E perder também, Odilon, é um verbo mal empregado. Você só perde aquilo que você pensa possuir. Mas nós não possuímos nada. Você não possui teus filhos, tua mulher, teus netos. Você não possui ninguém. Você convive com essas pessoas por um certo período da vida, mas não são uma propriedade tua. Quando eu falo, esse aqui é meu filho, esse meu filho não é um pronome possessivo, é um pronome demonstrativo. Eu mostro que relação eu tenho com aquela pessoa, mas ele não é um objeto, um marionete, um fantoche. Não te pertence. Não me pertence, ele me faz companhia, depois acaba. Mas o ser humano sempre tem esse sentimento de posse. Tanto é que quando acontece a perda, como estão acontecendo várias nesse momento tão difícil, existe o primeiro sentimento que vem, doutor, é aquele sentimento de raiva, né? Ou a pessoa fica, quando perde um emprego, por exemplo, fala, poxa vida, vesti a camisa dessa empresa durante tantos anos, agora estou no olho da rua. Aí, quando perde o amor, fala, poxa, pensei que era o amor da minha vida, nunca mais vou amar ninguém. Aí, quando vê uma pessoa que você acha que foi injustiçada, você fala, por que ele? Não é justo isso. Sempre aquele sentimento de raiva vem aflorado, né, na frente. Primeiro, a vida não é justa. Quem disse que a vida era justa te mentiu. Se a mamãe e a vovó disseram para você isso, processa a velha, porque foi mentira. A vida não é justa de maneira nenhuma. O universo é indiferente. Vem um tsunami. Não interessa se você é novo, velho, bom ou mal. Tiver no caminho, vai. A vida é indiferente. A vida não é justa. Você falou, a pessoa fica revoltada. Ela conseguiu um emprego, depois é demitida. Eu me sacrifiquei, dei todo o meu esforço para essa empresa. Quando você é admitido, não está implícito o risco de ser demitido? Sim. Quando você tem um amor como coisa perene ou aquilo é transitório? É transitório. Ficar revoltado contra a realidade te ajuda? Prejudica. Muito. E tem gente... eu vou te contar uma historinha que é mais didática. O pai foi acordar o filho 6h pouco da manhã. Meu filho, acorda, você tem que ir para a escola. Pai, eu não vou, eu quero dormir. Acorda, meu filho, você tem que ir para a escola. Pai, eu vou te dar 3 motivos que eu não quero ir para a escola. Primeiro, aquela escola é uma chatice. Segundo, os garotos implicam comigo o tempo todo. E terceiro, eu odeio aquela escola. Aí o pai respondeu, então, meu filho, eu vou te dar 3 motivos para você ir para a escola. Primeiro, que é tua obrigação. Segundo, porque você tem 50 anos. E terceiro, porque você é o diretor da escola. Acorda para a realidade. Isso aí. Então, nós não acordamos para a nossa realidade. Tudo que se junta, separa. Tudo que nasce, morre. Tudo que começa, acaba. Tudo que sobe e desce. Acorda para a realidade. E é uma coisa... Aí você fica brigando contra a realidade. Aí vai sofrer muito.
O segredo para reduzir, não digo zerar, mas reduzir muito o sofrimento, é aceitar incondicionalmente a realidade. Não é você, não é a vida que tem que seguir você, é você que tem que seguir a vida. Existe também sempre a cobrança, né? Porque esses momentos em que a gente está vivendo agora, principalmente, né? As pessoas estão todas apreensivas. A qualquer momento vai me acontecer algo de ruim. A qualquer momento esse vírus vai me pegar. E a empresa começou com um corte. A cabeça começa a entrar naquela fase de negociação, né? Por exemplo, você perde o emprego porque houve um corte lá na empresa, em decorrência da pandemia, aí é nesse momento que surge aquele questionamento, né, das suas atitudes. Por que você vai ser mandado embora? Será que eu vou ser mandado embora porque devia ter feito mais hora extra? Se eu tivesse sido mais proativo, será que vai ser minha vez? Se eu tivesse entregado aquela planilha ontem, eu não ia ser mandado embora. São questões naturais, mas que devem ir embora com a mesma rapidez que ela vem na mente, não é, doutor? Não, não são naturais, são neuróticas. É verdade. Que a maioria das pessoas... Né? Vamos dar o nome certo. São neuróticas. Se eu tivesse entregado a planilha, se eu tivesse feito mais horas extras, se eu tivesse me esforçado mais... Esse se, eu chamo a pessoa que fala muito se, que ela está sofrendo a síndrome da cigarra. Por quê? Se. O se abre as portas para a ansiedade. O que já aconteceu está acontecido porque tinha que acontecer. Não adianta ficar ruminando. Essa ruminação vai te levar à ansiedade pelo si e à depressão. Você vai querer mudar o passado, que é imutável. Então, aconteceu, ponto. O que eu faço a partir de agora? Qual é meu próximo passo? Com essa pergunta, você se torna proativo e, em vez de ficar olhando para o próprio umbigo e chorando com autopiedade, você não se deprime e vai procurar uma providência. Ficar só se lamentando, você vai afundar. E nós, como nadar na areia movediça. E nesse momento que nós estamos passando, né, apreensivos, a TV é uma chuva de numerações, de número de mortos, falta de leitos. Ontem acabou o oxigênio em Manaus e só uma pancada atrás da outra. Nesses tempos atuais, né, importante a gente ficar alerta também para não ficar tomando... Principalmente agora, nós estamos aqui falando através da internet, virtualmente hoje, o mundo, graças a essa evolução, como diz um nosso gerente de TI aqui, ele diz esse mundo globalizado, graças a esse mundo globalizado, todo mundo está se falando através das redes sociais, né? E não é bom, a gente tem que alertar, doutor, em relação com base no que é compartilhado nas redes sociais. A vida virtual costuma ser divertida, colorida sempre, né? Na vida real a história muda de contexto. Nós temos que filtrar as redes sociais, o mundo da internet. Muita mentira, muita fake news, muita opinião tendenciosa para um lado ou para outro. Então tem que ficar bem atento. E mais, você vendo essas notícias de Manaus e outros lugares, a minha recomendação seja um filtro e não uma esponja. Se você virar uma esponja, você vai absorver toda a negatividade e vai ficar muito mal. Filtro, você fala, isso não está acontecendo comigo, isso infelizmente está acontecendo lá fora, mas comigo está tudo bem, pelo menos até agora. Isso daí é um antídoto para esse sofrimento. E mais, Odilon, aproveitando que nós temos um certo tempo de entrevista, sim, é muito mais negócio ser observador do que juiz. Vou te dar um outro exemplo. Choveu, né? Aí você chega para uma pessoa, você está chovendo. Que droga de chuva, eu tinha planejado esse fim de semana lá em Maricá, comer peixe com Odilon, não sei mais o quê, papapá, tinha que chover no Nordeste, essa chuva não é justa, São Pedro está maluco, etc. Aí a pessoa vai desfiando esse rosário de reclamações. Aí você chega para outra pessoa e fala, está chovendo. Ele diz, está chovendo. Qual é que vai ficar com mais equilíbrio emocional?
Ah, o que aceitou que está chovendo, o que está vendo a vida mais colorida, o outro está muito opaco, né? O outro está querendo que o mundo siga a vontade dele, que o tempo siga a vontade dele. E se ele, o segundo é só uma testemunha, está chovendo, está chovendo. O que eu faço agora que está chovendo? Cancelo o programa de praia, vou pegar um livro, vou ver televisão, vou fazer qualquer coisa que seja compatível com a chuva. E esses que... Então, quando você aceita a realidade, você vive muito melhor. Eu não me conformo. Não tem esse negócio, eu não aceito isso. Todo dia eu ouço isso nas consultas. Doutor, eu vejo, eu acompanho, a gente trabalha, né, no mundo digital, né? Hoje em dia está tudo na palma da mão e a gente fica, né, recebendo várias coisas. E tem esses tais de stories, né, ou até mesmo o status que a pessoa utiliza no próprio WhatsApp e tal. E tem uma quantidade de pessoas ali de mal com a vida e de mal com o mundo e só acorda acho que 6 horas da manhã para começar a postar ali as negatividades, né? Então, e na hora que você vai no Facebook dele, tá tudo maravilhoso. É mais fácil ele sorrir na foto, porque difícil é manter o pensamento pleno quando o mundo parece estar desabando. Por isso, a gente não deve acreditar na ditadura da felicidade plena. É uma mentira isso, né, doutor? Total. Primeiro, felicidade plena não existe. Existem momentos de felicidade, mas ficar sempre feliz tem que ser muito idiota para se sentir sempre feliz. Ou mentiroso. Quantas coisas adversas acontecem o tempo todo que não te permitem ser feliz? A felicidade seria um êxtase de alegria ocasionado por algo externo. Então você não aperta o botão e você fica feliz porque quer ficar feliz. E a maioria das pessoas são infelizes porque querem ser felizes. Olha que contradição cruel. O que eu vendo aqui não é felicidade, eu vendo é paz de espírito. Na medida em que você aceita a realidade, entendendo que é o que é, aconteceu o que tinha que acontecer, você não vai ficar feliz, mas você vai ficar em paz. Por exemplo, pandemia. Eu estou desde março sem ver meus netos. Eu sou aquele avô babão. Mas tem a pandemia. Eu aceito a pandemia, eu não tenho controle sobre a pandemia. Não posso fazer nada a respeito. Mas eu controlo como eu reajo às situações. No caso, pandemia. Me afasto fisicamente dos meus netos, tomo todas as cautelas que os protocolos de higiene recomendam e vou seguir da vida. Agora, isso eu fico em paz. Se eu não posso ver meus netos, isso não é justo, eu vou ficar revoltado, sofrido inutilmente. Nós tivemos empresários, né? Muitos empresários que suas vidas... Eu vou ser sincero, aqui pra gente já tá difícil pra dedéu, doutor. Tá muito difícil manter o negócio. E muitos já fecharam as portas, né? E aí... Muitos que perderam aí, tiveram nessas perdas, né? As suas vidas ali, que estavam dedicados, aqueles que a gente vê e observa que o cara ele vive daquele negócio, aquele negócio é a alma dele, é aquela empresa, né? E aí uns ficam muito tristes, né? Porque perderam a empresa, tiveram que fechar por um momento tão difícil que estão passando. Outros chegam ao extremo, que nós já vimos caso, inclusive noticiado na mídia, de suicídio, né, de donos de empresas até conhecidas, famosas do estado do Rio de Janeiro, que se suicidaram, que obviamente já deveria ter outros problemas, mas veio mais esse, culminou no suicídio. E eu pergunto para o senhor, a tristeza, a gente tem que entender que a tristeza também pode fazer parte da evolução? Faz. É um sentimento natural. Se você não tivesse tristeza diante de um fato triste, você seria um robô, uma máquina, não uma pessoa. Mas daí a se matar vai uma distância enorme. E qual é a explicação para esse sofrimento tão intenso que pode chegar ao suicídio? Apego. É acreditar que sem aquela empresa, sem aquele dinheiro, sem aquela pessoa,
eu nunca mais vou ser feliz. Aí a pessoa se mata. Quando você se desapega, sabendo que desapegar não é abandonar as coisas, assim, eu vou largar minha mulher, vou largar meu carro, meu apartamento. Desapegar é eu saber que eu não possuo nada, mas eu não vou deixar nada me possuir. Aí essas pessoas que são apegadas, elas veem, por exemplo... É muita coincidência que o senhor... Vou fazer só então... É muita coincidência que o senhor falou agora. Eu pensei exatamente essa frase. Ontem eu estava meio baixo astral e eu pensei exatamente isso, acredita? Exatamente isso. Essa que o senhor acabou de falar, eu não vou aceitar, entendeu? Eu não vou me entregar, não vou seguir adiante porque eu não posso me apegar, né? Não ficar assim... Se apegar às coisas... tudo é passageiro, tudo vai passar, tudo que eu conseguir eu posso lutar, enfim. A gente não pode ficar sofrendo com perdas, né? Você só perde aquilo que você acredita que possui. Mas o que você possui? Nada. Nem teu corpo. Teu corpo envelhece, adoece e morre. Você possui teu corpo? Não possui nada. O ar que você inspira não tem que soltar? Você não possui nada. É tão complexo que às vezes a gente vê uma matéria quando teve uma chuva forte, que o repórter está fazendo uma entrevista onde foi alagado toda a enchente, aí chega com o microfone naquela pessoa, fala, como é que eu posso agora comprar coisas? Eu não tenho nada. Como é que eu posso comprar novamente minhas coisas que eu perdi tudo? Ué, mas se ela não tinha nada, como é que ela perdeu tudo? Você entendeu? São as controvérsias da própria ciladas da mente. É a ilusão da posse. É isso aí. É a ilusão da posse. A sensação de perda vem da ilusão da posse. Deixa eu te explicar mais uma coisa. Bola de sabão, aquela bola que a criança brinca, faz com aquele brinquedinho, aquele aro. Certo. As bolas não são lindas? Aham. Coloridas, né? Se der um peteleco nela... São duráveis? Não. Dá para guardar? Não. Também não. Na vida, Odilon, tudo é bola de sabão. Verdade. Tem um prazo de duração, um prazo de validade, depois vai estourar. As pessoas ainda não entenderam isso. E é nesse momento também... Quando você... Nesse momento de pandemia... que muitas pessoas estão enxergando isso. Até mesmo que tinham um sentimento de avareza muito forte, que quando vê que o seu dinheiro todo não tem valor diante de uma pandemia que está matando rico e pobre de qualquer jeito, do mesmo jeito, quer dizer, aí vem aquele momento da aceitação, né? Assim como o mar fica revolto, certo dia você vai sentir que as águas vão estar igual um tapete, calmo, não é isso? Não haverá mais tempestade interna, apenas a certeza de que essa dor partiu e que você tem que recomeçar. Claro, é isso mesmo, aceitar a realidade de uma maneira incondicional. O filósofo Nietzsche, dando uma esnobada aí, ele falava em amor fati, isso no ano 1900 e pouco. Amor fati, eu acho até a expressão forte, que é amar incondicionalmente tudo que acontece. Eu acho que amar fica forte, você amar uma pandemia, a perda de uma pessoa, mas aceitar incondicionalmente tudo aquilo que acontece como sendo uma coisa necessária, tanto é que foi acontecer, você fica em paz. Agora, quando você se revolta que o mar está com ondas, porque a tua revolta vai mudar alguma coisa? Só muda você para pior. Até mesmo porque continua do jeito. Essas pessoas elas ficam revoltadas porque geralmente ela não vive uma vida singular, uma vida dela, ela sempre vive preocupada com o que os outros estão pensando dela, o que vão dizer quando eu perder o meu status. Uma frase pequenininha. Quanta gente perdeu o status, o famoso status. Que não é nada. Você é um ser humano, agora o status é algo, é um enfeite que você coloca na tua roupa, mas aquilo é transitório, e o teu status acaba. Existe uma lei preparação
preparação para aposentadoria, lei da preparação para aposentadoria, que quase não é cumprida, mas grandes empresas cumprem, algumas empresas. Então, 2 anos antes do funcionário se aposentar, ele começa a ser preparado num curso para a aposentadoria. Muitos que não têm essa informação não se preparam. Eles, desde o primeiro dia de trabalho, desejam se aposentar, mas não estão preparados para se aposentar. O índice de morte dessas pessoas depois de 1 ano é enorme. Elas não tinham uma pré-condição para morrer em 1 ano. Não tinha uma doença que justificasse aquela morte. Não tinha sinais de alcoolismo que passou a desenvolver depois que se aposentou, porque ela perdeu o status, porque ela se apegou ao status. Eu era o doutor fulano de tal, tinha carro, secretária, motorista, tinha asfone, agora eu sou um velho aposentado. A pessoa perdeu o sentido da vida. E eu pego muito cliente com boa condição financeira, sem o sentido da vida. E o que eu falo para ajudá-los? Eu empurro, faço uma força danada para que eles vão procurar algum trabalho voluntário. Quando eles fazem isso, eles renovam, eles renascem. E vive, sabe, a vida tem um significado. E vive com um significado diferente da vida, porque ele passa a viver a vida dele, pessoal dele, né? Porque tem um ditado que diz que o que você decide fazer com as cicatrizes da guerra é uma escolha íntima, né? Você que tem que saber, porque abrir sua própria empresa, mergulhar num novo relacionamento, relembrar com alegria as histórias vividas com aquela pessoa que partiu, né? São exercícios, né, que você já tem que começar a fazer, você tem que conviver com isso no seu subconsciente, não é, doutor? Isso. E também, por exemplo, ao fazer um trabalho voluntário com crianças, com velhos, com deficientes, sabe com o quê? Você para de olhar para o próprio umbigo com autopiedade e vai se inteirar da vida dos outros. Você vai interagir, vai se sentir útil. A tua vida já tem um motivo para você sair da cama de manhã. O que você vai fazer aposentado com dinheiro? Para que você vai sair da cama? Olha que vida vazia. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Luiz Aibinder, psicólogo, reconhecido, renomado em todo o estado do Rio de Janeiro. O assunto é perdas e luto. Nós temos aqui até um comentário, uma pessoa gostou muito quando o senhor falou da síndrome da cigarra. Deu risada e disse, me lembrou meu saudoso pai, está falando de perdas. Ele falava que existia a síndrome da cigarra. Inclusive, temos que eu ouvia como Dedéu, No Tempo do Balacobaco, Supimpa e Na Crista da Onda. Boa. Tá certo. Doutor Luiz Aibinder, continuando aqui a nossa conversa, e a gente estava falando de cicatrizes de guerra, seja qual for a decisão que você... a sua escolha, né, é uma escolha íntima para você, o que você vai fazer com as suas cicatrizes da vida, mas as cicatrizes significam uma vitória, né, doutor? A possibilidade de você escrever novos capítulos, não é isso? Isso. Guerreiros têm cicatrizes, vítimas têm feridas. Você lembra, quando você vê uma cicatriz, você fala, venci essa luta, superei, vida que segue. A vítima fica se lamentando o tempo todo daquela ferida que ela fica coçando e não deixa fechar. Então há uma diferença enorme. Todos nós temos cicatrizes físicas e emocionais, mas superamos. Não vamos ficar refém das feridas do passado. Quando você dirige o carro, você olha muito mais pelo para-brisa do que para o retrovisor. Aquilo que já passou não é tão importante. O que está adiante é mais importante. A ansiedade e a depressão também foram 2 aliados para pegar de jeito o ser humano nesse momento de pandemia. E um crescimento foi inevitável. E o senhor tem até uma informação importante em relação à ansiedade. É verdade, doutor Luiz Aibinder, que o Brasil é campeão mundial de casos de ansiedade? Medalha de ouro. 9,3% da população é ansiosa, ou seja, mais de 20 milhões de pessoas. É uma cidade grande.
Eu não sei a população de Maricá, mas não chega a 20 milhões. 160 mil. Quantos? 160 mil habitantes. Não é nada de ansioso, né? Eles são um tiquinho, uma gota d'água. E o 5º lugar do mundo de depressão e o 8º lugar do mundo de suicídio. Aquela história que o Brasil é o país do carnaval, eu digo que o Brasil é o país de quarta-feira de cinzas. Não é tão carnaval assim, não. Olhando de perto, não é tanto assim, não. A ansiedade, aquele si que eu brinquei com a síndrome da cigarra, o si abre as portas para você ficar ansioso. O que significa ficar ansioso? Querer controlar um futuro que ainda não existe. Como é que você pode controlar um futuro que não existe? Aí você fica levantando hipóteses. E se chover, e se fizer sol, se furar o pneu, e se isso, se aquilo, o resultado dessa especulação inútil é a ansiedade. Você não se prepara. E mais, ansiedade. Se tivesse um comprimido mágico para zerar a ansiedade, eu não recomendaria. Para você fazer esse teu programa, dá um friozinho na barriga. Com certeza. Você se prepara, para será que vou pagar mico? Estou bem preparado, preparei a entrevista, a produção funcionou direitinho. Você fica com aquele friozinho na barriga. Até mesmo esse daí, ela é uma ansiedade positiva. Eu vou falar com uma pessoa que tem anos-luz de experiência na minha frente. Eu tenho que me preparar para saber o que eu vou falar com o senhor, porque eu não tenho o seu nível de conhecimento, né? Principalmente no assunto que nós estamos abordando aqui. Mas eu tenho que ser, né? Tem que se controlar. Pois é. Agora, se você ficasse apavorado pela situação de me entrevistar, e se eu disser besteira, se eu tomar o fora, se ele falar uma grosseria, se ele não quiser mais conversar e sair do ar, isso tudo, aí essa ansiedade que passou do ponto que aumentava teu desempenho, ela começa a ficar forte, diminuindo o desempenho e até te paralisando. Você já deve ter visto alguém chegar no microfone e dar um branco, né? Muitas vezes. A pessoa é capacitada, né? Mas não consegue falar. Por quê? Porque a ansiedade muda a química cerebral. Aí dá o branco. Aquela pessoa fora do ar fala o assunto direitinho. Não é incompetência, é nervosismo. Então a ansiedade, até certo ponto, ela é necessária. Depois desse ponto, ela se torna prejudicial. É isso que eu ia perguntar. A ansiedade, ela impacta de forma negativa na qualidade de vida? Se for muito, assim. Se for pouca, não. É igual remédio, depende da dose. Se for demais, vai te fazer mal. A ansiedade não levou você a se preparar para uma entrevista, para supervisionar a equipe, para ver se está tudo nos conformes? Essa ansiedade te colocou em movimento com resultados positivos. Agora, se a ansiedade te deixa apavorado, você vai ficar paralisado. Essa ansiedade é como você está numa cadeira de balanço. Você fica se balançando, fica se mexendo e não vai a lugar nenhum. Ou correr numa esteira, né? Você corre, se esforça e não chega a lugar nenhum também. Outra comparação comum é um hamster naquela rodinha. Ele fica correndo e não chega a lugar nenhum. O ansioso fica muito agitado, mas pouco produtivo. E nós estamos aqui nesse momento, né, onde praticamente vai triplicando o número de ansiosos, né? Muitas pessoas, pessoas engordaram muito, pessoas voltaram a fumar, pessoas bebendo, né? E porque os pensamentos... Agressão do casal. A violência doméstica aumentou muito. Infelizmente, aqui na cidade também tivemos essa informação de que o número triplicou praticamente de agressões, né? Essas incertezas... Separações. Essas incertezas aí quais são os catalisadores que dão aquele start na ansiedade? Primeira crise que nós estamos vivendo, imagina o seguinte: a pessoa já está estressada pelo medo de perder o emprego ou perder a renda. A pessoa estava acostumada, por exemplo, vai jogar futebol, vai bater papo com os amigos na pracinha, vai fazer um montão de coisa. E, de repente, está confinada dentro de casa. O casamento que já não ia muito bem fica bem pior.
as pessoas começam a ficar se hostilizando, o casal começa a ficar se hostilizando, implicando com a sujeira, implicando com isso, implicando com aquilo, acaba em briga. Agora, um casal que vive bem dá para superar. Então, a pressão dos fatores negativos aumenta o estresse. E aumentando o estresse, aumenta a agressividade, está aumentando muito a depressão, a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático. Muito, no mundo todo. Logo no início, já na China, já se constatavam esses aumentos.